Bom dia. Graça e paz a todos. Estamos de volta nesta manhã gostosa para continuarmos olhando na palavra de Deus os assuntos os quais nós precisamos estar cada vez mais nos desenvolvendo. O nosso trabalho, para ele ser bem feito, ele precisa, claro, ser da maneira correta. Todas as pessoas podem interpretar da sua maneira. Nós que temos compromisso sério com o reino de Deus, nós que sabemos que existimos para implantar o reino de Deus, nós não podemos dar bobeiras, ou seja, ficar brincando do esconde-esconde e no final nada acontece. Nós somos chamados para nos multiplicarmos em outras pessoas. Eu me lembro de um senhor que ele era taxista em São Paulo. E ele ficava perto de um ponto onde sempre eu me hospedo quando eu vou lá. E aí fiquei muito amigo desse senhor. E quando eu precisava, eu ia no ponto. Algumas vezes ele não estava na frente, ele falava com os demais, para mim poder sair com ele no meio da fila, alguma coisa assim, porque já era prioridade. Ele é conhecido como mineiro. E eu, para encher a boroca, eu falava igual mineiro. Quando eu via ele, eu falava, ô mineiro. E aí, depois, em outra viagem, eu fui no ponto, não estava mais o mineiro. Eu perguntei para os taxistas, cadê o mineiro? Falaram, ele se aposentou, mas o filho dele está aí no carro. Quem é o filho dele? Esse aqui. Talvez você vai conhecer. E aí, rapaz, você é filho do mineiro? Sou. Pô, eu tenho muita corrida com teu pai. Vamos lá então. E aí ele, muito avivado, crente, inclusive esse senhor eu evangelizei, ele se converteu. Esse moço, ele era da Bleia já e tal, muito abençoado, muito abençoado. Ele começou a querer pregar para mim, e pai, não me dava tempo de falar. Ok, eu fiquei ouvindo ele. E aí até que ele disse para mim, eu tenho um sonho. Isso, rapaz, que bom, ter sonho. Mas por favor me diga qual é o seu sonho. Ah, o meu sonho de consumo é ir pregar na conferência dos Gideões. Esse é o meu único sonho de consumo. E aí eu fiquei calado. Ele viu que o que ele falou não me sacudiu. Ele olhou para mim e disse, e o seu sonho? Ele disse para mim, e o seu sonho? E eu com a minha cara de jegue, calmo até então, disse, rapaz, meu sonho é diferente do teu. Eu entendo a palavra sucesso. Na verdade, só é sucesso na vida de uma pessoa quando ela consegue fazer sucessores. Eu penso diferente de ti, mas tudo bem. Então, o meu sonho é fazer sucessores. Jesus pegou 12 discípulos e conseguiu fazer 3 sucessores. E esses homens não marcaram a história. Eu comecei a falar com ele, ele começou a baixar a cabeça. Daqui um pouco ele lagrimava.
assim arrependido, muito arrependido do que tinha dito para mim. Aí eu aproveitei e disse: o teu sonho, cara, tá tudo envolvido com o teu ego. O teu sonho que tu me falaste tem tudo em querer aparecer para as pessoas. E aí eu dei uma conversada boa com ele. Então eu digo isso para vocês, queridos: o nosso sonho, um dos nossos sonhos espirituais deve ser, por exemplo, quantos daqui querem ter sucesso na vida? Sucesso só é sucesso quando nós fazemos sucessores. Então o nosso alvo é fazer sucessores, é fazer outras pessoas serem equipadas, treinadas para fazerem melhor que nós. Já falei com vocês sobre o exemplo de Elias e Eliseu, não preciso falar mais. Então eu quero falar sobre isso nesta manhã, um assunto muito poderoso, importante para nós que somos uma igreja em célula. Nós não podemos ficar nos batendo por aí, nós precisamos trabalhar focadíssimo em algo. Então eu quero ministrar nesta manhã uma palavra para todos nós com o tema: a importância dos auxiliares. Se você puder anotar, como disse o pastor Ademar, a importância dos auxiliares. Na minha terra, tem um adágio, ou seja, um ditado, que diz assim: uma andorinha só não pode fazer verão. Alguém conhece esse ditado? Poucos. Uma andorinha só não pode fazer verão. Irmãos amados, se alguém quer ter sucesso ministerial, se alguém ministerialmente quer ir longe, quer se multiplicar, saiba, isso só é possível se for através de muitos auxiliares, treinados por nós, influenciados por nós, adestrados por nós. Sem isso, não tem quem possa ir longe. Sem equipe treinada, sem auxiliares treinados, não tem como nem eu e você ir longe, não tem como. Só é possível através de várias pessoas. Se o seu sonho é ir bastante longe, que precisa ser, quanto mais nós sonhamos alto, mais equipes, mais gentes equipada, treinada por nós, precisam estar disponível para nós podermos ir longe, porque sozinho é impossível. Nem Jesus conseguiu fazer sozinho. Ele veio, deixou sua glória, e a sua prioridade na terra foi o qual? Viver separado, morar em uma casa junto por 3 anos e meio com 12 homens, para concentrar, para focar em treinamento, para focar em sucessores. Êxodo capítulo 33, o versículo 11, está escrito assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha que lindo! Treinamento ao vivo, irmãos. Moisés, diz a palavra, que à noite ele armava a sua tenda um pouco distante do arraial. Arraial é então onde todos estão acampados e com as barracas armadas. Moisés armava a sua bem distante, porque ele precisava chamar Deus, conversar com Deus face a face. E diz a Bíblia que uma nuvem descia do céu até a sua tenda. E escute o detalhe: e o moço Josué, o seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olhe isso, aonde o pastor Moisés, aonde o apóstolo Moisés ia
para falar com Deus. Você sabe quem ele levava? O seu auxiliar principal. Moisés não fazia nada, não se vê na Bíblia Moisés sozinho, mas se vê na Bíblia o Moisés com o seu servidor colado nele. Como eu vou fazer sucessores se as pessoas não estão comigo, vendo o que eu faço na prática, vendo as minhas meditações, os meus estudos, as minhas orações? Como eu vou treinar sucessores se vocês não sabem o que eu faço? Então aqui, queridos, nós temos um show da importância dos auxiliares. Moisés nunca disse para Josué: fique lá no arraial porque eu vou adorar a Deus. Moisés nunca disse para Josué: fique lá com os seus, que eu vou agora ter um tempo de oração. Moisés nunca disse para o seu auxiliar Josué: fique lá dando bobeira, jogando dominó, fazendo alguma outra coisa, enquanto eu vou estar com Deus. Todo o tempo você vai ver na Bíblia Josué, o seu moço, o seu auxiliar, colado no pastor Moisés. Josué escutava, via ao vivo a conversa de Deus com Moisés. Treinamento firme, sem oba-oba, sem lare-lare algum, sem fogo de palha algum. Treinamento sério. Isso fala, queridos, da importância dos auxiliares estarem aprendendo com os seus discipuladores. Isto é prioridade do reino de Deus. Isto é prioridade do reino de Deus. Como eles precisam estar juntos dos seus líderes para começarem a ver, perceber e claramente ter uma noção de como funciona o reino de Deus. Os nossos auxiliares precisam estar vendo na prática como funciona o reino de Deus. O que Moisés estava fazendo, irmãos? Moisés estava na presença de Deus, Moisés estava orando, Moisés estava adorando. Quem estava junto? Quem estava junto? Fale mais alto. Josué. Ele estava junto. Esta é uma das nossas prioridades no ministério. Este deve ser um dos primeiros ensinos para todos os nossos discípulos. Esta deve ser uma prioridade de ensino para as pessoas às quais nós estamos discipulando. O que nós ensinamos para os nossos auxiliares? Na minha casa temos célula. E o próximo auxiliar, a pessoa que estamos trabalhando para ser o próximo líder na próxima multiplicação, ele está aqui. Fique de pé, por favor. Eu tenho a honra de discipulá-lo. Mostra aí tua Bíblia. Mostra aí teu bloco de anotações. Então, enquanto ele se recupera de uma cirurgia, ele cai na estrada comigo. Uns dias atrás estávamos no Trairão. E agora para cá. Enquanto ele se recupera de uma cirurgia, de novo. Quais os assuntos ultimamente que eu tenho ensinado para ele? Meditar na palavra. Tenho ensinado para ele como pegar um versículo da Bíblia e
começar a esboçar. Ele tem uma tarefa aí. Qual é a tarefa que eu te dei? Tu te lembra? Qual é? Tem uma de decorar versículos e... Tá, então agora ele está atarefado para fazer um esboço e mostrar para mim. Tem o texto, tu lembra o texto? Pois eu lembro. Marcos capítulo 4, versículo 30, 31 e 32. Ele está em treinamento. É minha prioridade. Queridos, precisamos estar fazendo a coisa certa. Se for assim, este novo líder não terá tanta dificuldade, porque já está no dia a dia vivendo essas verdades. Quando a pessoa passar a ser líder, não tem nenhuma diferença para ela, porque ela já está vivendo isso junto com o seu discipulador. Quantos aqui querem multiplicar até o final do ano? Levante sua mão. Só é possível se... Alguém pode me dar a resposta? Tá, então no final, só será possível se estivermos prontos em 3 áreas que vocês vão lembrar agora. Olha isso, irmãos, Josué 1:1. Capítulo 1 de Josué, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo... Olha isso, Moisés morreu. O povo ia andando em direção à terra prometida, chegou no Monte Nebo, em frente de Israel. Moisés completa 120 anos e morre. Essa era a idade que Deus deu para ele. Ele morre. Escute agora, Moisés morreu. Capítulo 1, versículo 1 de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, dizendo... Ou seja, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo... Moisés, meu servo, é morto. Olha o que Deus disse. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, Moisés morreu. E o único homem candidato, ou seja, um dos homens candidatos, treinados, que sabe dos detalhes, de saber como se busca Deus, é você. Agora, vou te dar um desafio. Passe este Jordão e leve esta multidão e vá em direção à terra prometida. Passe este Jordão, Josué. Ou seja, Josué não tinha dificuldade. Por quê? Ele estava por muito tempo na cola de Moisés. Ele sabia como se fazia. Ele vivia esta verdade todo dia. Agora Moisés morre. O que Deus vai dizer? Não vai dizer para outro, vai dizer para Josué. Josué, agora te dispõe. Te dispõe, Josué. Agora você passe na frente e leve esse povo. E olha o desafio, passe esse Jordão. Queridos, o Jordão, ele tem a largura, onde eu fui, ele tem a largura daqui, dessas primeiras cadeiras, lá na parede de trás. É fino, é estreito. Onde eu fui. Mas agora Josué tem 3 milhões de pessoas para atravessar. Qual é o desafio? Josué, passa este Jordão. Leva o povo para outro lado. Como? Te vira. Vem e passa esse Jordão. Isso significa, você tem desafios agora para você desenrolar. Ou seja, Josué, mexa a sua cabeça.
Josué, movimente a sua cabeça e passe com esse povo. Não tem ponte de concreto, não tem ponte de madeira, não tem balsa, não tem uma tora de madeira, não tem nada. Passe o Jordão com esse povo. E quem não sabe nadar vai morrer afogado. Passe com o povo. Um dia, Deus disse para o povo no deserto: pessoal, se preparem e façam uma festa para mim aqui neste deserto. Festa no deserto? Como? Eu quero uma festa no deserto. Se vire. Então, entenda, meus amados, que quase nada vai estar assim, tudo organizado nas suas mãos. Liderar é começar a vencer obstáculos. Estar em liderança, estar na frente, é estar preparado ou se preparando para vencer obstáculos. Qual era o primeiro obstáculo de Josué? Passar o Jordão. Como? O povo sem molhar os pés, sem molhar as roupas. Passe aí, Josué. Como? Não sei, passa. Agora, não tinha muita diferença, porque Moisés já tinha visto muito isso. Josué já tinha visto um dos grandes milagres, que foi o povo atravessar em terra seca no Mar Vermelho. O Mar Vermelho, ele tem mais ou menos 1 quilômetro de largura. Aonde eu viajei? Viajei 4 horas de uma cidade do Egito para a Jordânia em um ferribute, no Mar Vermelho, mais ou menos 1 quilômetro de largura. Josué passou por lá, nessa largura, em terra seca. O Jordão tem 20 metros, será que dá de passar? Então, queridos, a formação de líderes não é simplesmente de informações do púlpito, mas é de treinamento na prática. Não esqueça de ir para o evangelismo, mas levar os seus de perto. Senão, eles nunca vão aprender. E quando você falar, vai, é a tua vez, ele vai. Tem uma palavra que o motorista falava para o carro de carburador, quando ele começava a tremer, ele dizia, ele vai engolir. Se os auxiliares não estão na prática sendo treinados, ele vai que vai, mas ele não vai. Segundo os antigos, vai engolir, vai tremer e não vai. Dispõe-te agora, Josué, e passa este Jordão. Passar o Jordão, como eu já falei, fala dos primeiros desafios para Josué na liderança. Veja o que aconteceu com esse auxiliar bem discipulado. Olha o que aconteceu com esse auxiliar bem discipulado. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Escute, eu vou ler. Josué foi posto como líder em lugar de Moisés. Escute o que aconteceu. Então responderam a Josué, a multidão, os 3 milhões de pessoas, depois que Josué foi posto na frente do povo, fizeram essa declaração e esta aliança com Josué. Porque sabiam da qualidade dele, sabiam do treinamento dele, sabiam da fidelidade dele a Josué, sabiam da transparência dele com Josué, sabiam da lealdade dele com Josué, sabiam de
tudo porque viu dia a dia. Sabe o que eles disseram assim que Josué tomou posse? Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Escute agora o que o povo disse: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Não somente ser forte e corajoso, ó Josué. Josué, desses 3 milhões de pessoas, todos te respeitam, te admiram, porque vemos a tua vida exemplar, seguindo o nosso chefe, o Moisés. Por isso, nós estamos contigo. Por isso, saiba que nós servos do reino, que fazemos uma aliança contigo, nós vamos estar contigo. Ser forte, Josué, ser corajoso, Josué. Faz tudo como Moisés fazia com Deus. E mais, Josué, fique sabendo que se porventura alguém desses 3 milhões de pessoas se rebelar contra ti, nós vamos lá fechar essa pessoa. Meu Deus. Será que esse auxiliar tem bagagem? Sim ou não, irmãos? Será que esse auxiliar está com tudo? Sim ou não? Será que esse auxiliar é bem treinado? Será que esse auxiliar tem a unção do seu discipulador? Será que esse auxiliar tem o caráter do seu discipulador? Sim! Olha a resposta do povo. O povo disse: sim, Josué, você está empossado agora, mas você está aprovado por nós. Que maravilha, queridos! Por isso, a nossa vida como discipuladores precisa ser uma vida exemplar, para que possamos então, não com palavras, mas com a própria vida de exemplo, de modelo, possamos passar isso para as pessoas na prática. Escute agora, Josué agora está responsável em levar essas pessoas a atravessarem o Jordão e ir agora em direção à terra prometida, para que o Josué repartisse a terra para os filhos de Israel. Olha a responsabilidade, olha a seriedade, porém Josué está preparado. Josué capítulo 12, versículo 7, são estes os reis da terra, os quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão. Depois de ter passado o Jordão, eles partiram para cima dos reis que estavam na terra. E aí tem uma lista, Josué 12, 7, a partir do versículo 7, tem uma lista, não deu para me contar os de manhã, tem uma lista de rei que Josué partiu para cima com seus líderes e arrebentaram eles e se apossaram. Deus tem uma terra prometida para mim e para você, mas para eu e você entrar lá, não é nada de graça. Nós temos que expulsar o diabo de lá, nós temos que pegar os demônios e seus enganos que estão lá, e jogar fora, e limpar a área, para nós nos hospedarmos, e implantarmos o reino de Deus. Nada é fácil, nada é de graça. Para o ocidente, desde Baar, Gade, o vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Relatórios que Josué passou o Jordão, já está na terra, arrebentando os inimigos que estão lá, e agora ele já está repartindo a terra. Josué, de fato, de verdade, conquistou a terra. Veja a fé e a determinação desse Josué bem treinado, irmão. Números capítulo 14, versículos 6 a 9. Veja a fé e a determinação desse homem bem discipulado.
ou seja, Números capítulo 14, começando com o versículo 6 a 9, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, ou seja, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes. Olha a palavra de Josué dizendo para a multidão: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como um pão o podemos devorar. O que está acontecendo nesse texto? Esse texto está o relatório, a apresentação dos relatórios dos 12 espias que Moisés mandou espiarem a terra. 10 desses 12 espias voltaram com um relatório completamente negativo, dizendo: a terra de fato é boa, mas lá é terra de gigantes. Lá tem cada homem de 3 metros de altura e 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Os caras são filhos de gigante, eles são filhos de Anak. Meu Deus, ninguém pode olhar. Eu fui tentar olhar pro olho do cara, eu fiquei assim, precisei de um andaime para olhar a cara do cara. Rapaz, a terra é boa, mas esse gigante ninguém pode com eles. Isso trouxe uma desestabilidade no povo de Israel. Eles começaram a entrar em parafuso, começaram a se apavorar e gritar. E aí Josué precisou pegar a palavra e disse o seguinte, eu li agora o versículo 9. Josué disse: ó pessoal, a parada é outra, se acalme, não é assim como os 10 falaram, a coisa é diferente. Eu estava lá, eu era o chefe, eu vi. A coisa é assim, pessoal, de fato, eles são grandes, eles são fortes, eles são gigantes, realmente reconhecemos, mas nós podemos partir para cima deles, e nós podemos pegar esses gigantes e devorar eles como se devora um pão. Meu Deus, que homem! Que fé, que determinação! Os 10 estavam sujando a calça, borrando a calça com medo dos caras. Josué e Caleb falaram negativo. Nós partimos para cima deles. E você conhece um pão de uma semana quando é guardado no calor? Quando a gente amassa, vira poeira. Josué disse para nós dois, eu e Caleb, nós vamos partir e vamos amassar os caras, e vai voar pó igual pão velho. Diga para Josué: é nós, Josué. Diga mais forte, diga: Josué, é nós. Queridos, aqui está uma representação. Aqui está a imagem de um líder guerreiro bem treinado. Um líder guerreiro bem treinado, para ele não há impossíveis. Para ele tudo é possível. E Josué tem o apoio dos 3 milhões de pessoas que estavam para se libertar do faraó e entrar na terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Esse é um dos princípios bíblicos que estão no começo até o final da Bíblia. Treinamento de liderança. Sucesso só é sucesso com sucessores de qualidade. Veja o exemplo do próprio Moisés. Moisés treinou, ou seja, discipulou, concentrou, discipulando a nível pessoal os 12 líderes das tribos de Israel, mas também Josué se destacou e concentrou num discipulado multiplicador. Sabe quem? 3 homens, Josué, Arão e Ur, eram os 3 bem chegados de Moisés.
Na história da Bíblia, queridos, Deus tem um plano do começo, meio e final da Bíblia. De novo, Moisés concentrou em 3 auxiliares. Moisés concentrou em 3 auxiliares. Diga para mim, Moisés se concentrou em quantos auxiliares? 3. Eu preciso estar discipulando a nível multiplicador 3 auxiliares, que eu vou reunir uma vez por semana, e se possível, durante a semana eu vou fazer outras coisas com ele. Exemplo, Gerlande, chegando aqui, tem uma tarefa para nós. Agora essa é barbada. Nós vamos lá no fim da cidade, às 3 horas, comprar aqueles peixes vivos. Cada um merece um momentinho para abarcar. Muito bem, queridos, no meio da Bíblia, o que rolou, o que aconteceu? Olhe comigo, no meio da Bíblia, deixamos Moisés no começo, Josué, agora venha para o meio da Bíblia e abra em 1 Reis, capítulo 19, e veja os auxiliares em treinamento. Primeiro livro dos Reis, eu preciso de bem rápido, tá, irmãos? Eu preciso ser rápido para não demorar e para que todos nós estejamos liberados, porque hoje a cobra vai fumar. Vai ter churrasco para todo lado. Aí, olha para o seu vizinho e diga para ele: convida eu. Primeira Reis, capítulo 19. Nós temos aqui no contexto os momentos terríveis de depressão do profeta Elias. O profeta Elias em um nível profundo de depressão. Por que depressão? Porque ele recebeu um WhatsApp da Jezabel que dizia: depois dos milagres lá do desafio dos deuses, no próximo dia que Elias matou 450 profetas de Baal, aonde uma das líderes era Jezabel, ela mandou um WhatsApp para Elias dizendo: moço, amanhã a essas horas você será morto. Traduzindo para a linguagem daqui de Itaituba: moço, amanhã a essas horas você será defunto. O nosso querido pastor, profeta Elias, estava despercebido e permitiu que esta mentira entrasse no seu espírito e desmoronou a vida de Elias. E Elias, daqui para frente, ele entra em 4 buracos para a queda, que eu posso pregar uma outra oportunidade. E aí, aonde que ele vai? Ele sai de pé de Israel para o Monte Horebe no Egito. Diz a Bíblia que foi 40 dias e 40 noites caminhando. Olha o que o depressivo faz. 40 dias e 40 noites de Israel no Monte Horebe, no Egito. E chegando lá, ele entra numa caverna. Hoje essa caverna é conhecida de todos que já foram no Monte Sinai, porque é um lugar bem grande, e hoje tem um egípcio que vende Nescau quente lá a noite toda para as pessoas que estão subindo, porque a subida é só à noite. E lá é o lugar de descanso. Quem vem montado de camelo precisa parar lá, porque os camelos não passam mais para frente, e de lá para frente tem ainda 4.000 degraus para chegar lá em cima. Então lá as pessoas precisam descansar e tomar um Nescau quente. O cara ganha uma graninha lá fazendo isso. Elias, abatido, depressivo, entra na cisterna, não, na caverna, e fica lá. Depois de um tempo arrebentado, e Deus aparece lá na caverna e fala a Elias. Eu vou ler para você versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse:
que fazes aqui, Elias? Meu pai. Ô Elias, o que fazes aqui nesta caverna, Elias? Diga para o seu vizinho: caverna nunca será o teu lugar, meu irmão. Diga: caverna é para quem vive se rastejando. Diga para o seu vizinho: você nunca vai precisar se rastejar, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus chega na caverna e fala: Elias, o que fazes aqui? Ou seja, meus amados, aqui nós temos um profeta, nós temos um pastor, nós temos um obreiro, nós temos um líder de célula, nós temos um supervisor completamente desfocado da visão do ministério, completamente perdido dos seus verdadeiros afazeres ou das suas prioridades ministeriais. Deus disse e vai falar para mim se precisar, e vai falar para você se precisar: ó Pedro, ó João, o que tu fazes aqui, cara? E aí, o que Deus disse? Volte, sai da caverna, volte, pegue seu caminho de volta, volte, e eu vou te falar o que é para você fazer a partir de agora. Não viva desfocado, volte para o foco. Olha agora o foco. Versículo 15 e 16. Escreva aí, marque aí. 1 Reis 19, 15 e 16. Escute: disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, escute isso, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Foco, diga foco, diga alto: foco. Deus quer que trabalhamos focados. O que Deus disse? Cara, volta aí das tuas maluquices, pega o caminho de volta e volte para o foco. Isso Deus está dizendo para mim e para você. Ninguém é para estar desfocado no ministério. Qual é o foco? O foco é concentrar em 3: um Azael, um Jeú e um Eliseu. Todos nós aqui precisamos com urgência, ainda nesta semana, ter perto de nós em discipulado pessoal um Azael, um Jeú e um Eliseu. As mulheres precisam arrumar esta semana 3 mulheres, uma Azaela, uma o quê? Uma Gel, mais fácil, e uma Eliselda. Só não transfira ela, só não passe a unção para ela ser lerda, mas ela pode ser uma Eliselda da vida. Os homens que querem ser bênção, como todos nós queremos, vamos concentrar em 3, em treinamento. Nós podemos ter 5, 6, quanto da nossa ambição a nos alcançar, ou quanto tempo nós tivermos, e vamos concentrar. Podemos discipular-se várias pessoas, dependendo do nosso tempo, mas Deus quer que vamos colar de verdade, a nível multiplicador, em 3. Diga o nome do primeiro. O primeiro é um Azael, o segundo é um Jeú e o terceiro é um Eliseu. Ah, se eu tivesse tempo de mostrar o que esses caras fizeram. O quê? Outro seminário. Então escute, irmãos.
Jesus agora, ele entra em campo, e olhe comigo Mateus capítulo 17, bem rápido. Mateus capítulo 17 na sua Bíblia. Olhe agora, estamos no final da Bíblia, o que rolou, o que aconteceu? Mateus capítulo 17, leia comigo bem rápido. Versículo de 1 a 4, escute só. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular em um alto monte. Jesus agora discipulava quantos homens? Quantos homens Jesus discipulava? 12. Jesus discipulava 12 homens. E ele vai com 12 homens para o Monte Hermon, e chegando no Monte Hermon, ele disse para os 12, os demais que estavam na equipe, dizendo: vocês fiquem aqui, e eu vou subir esse monte, e vai comigo somente Pedro, Tiago e João. O que isso significa? Discipulado sobrenatural. Ensinar experiências profundas para os 3, as quais os 12 não estavam prontos, porque a segunda equipe de Jesus tinha 3 equipes no seu discipulado pessoal. A primeira equipe era de 12, a segunda equipe era de 3 e a terceira equipe era de 1. Repetindo, Jesus tinha nos seus 12 uma equipe de 3, ele subdividia em 3, ele tinha os 12, ele tinha os 3, ele tinha o 1, como chamava o número desse 1? João. Esse era íntimo, esse podia botar a cabeça aqui no peito. João não precisava ouvir muita coisa, João era o cara da revelação, que escutava o pulsar do coração de Jesus. O íntimo é o homem das revelações, o chegado é o homem dos segredos. Outra oportunidade de gente entra mais. Olha agora, versículo 2, foi transfigurado, Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se queres farei 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Eu também poderia dizer isso: Senhor, é tão bom estar aqui, neste lugar que é só a tua glória, porque apareceu Moisés e Elias e Jesus foi transfigurado, o monte ficou coberto da glória de Deus. Que lugar! Os 9 não estavam prontos para isso, então Jesus levou para um discipulado mais profundo. Quem? Só os 3 multiplicadores, Pedro, Tiago e João. Marcos capítulo 5, olhe na sua Bíblia bem rápido, Marcos capítulo 5, quem está vivo diga amém. Opa, bem vivo, hein? Olha aqui, versículo 35, Marcos 5, 35, a seguir, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda as incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir às palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, Jairo, creia somente, eu estou contigo, Jairo. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E rolou aqui um discipulado diferenciado outra vez. Qual é o contexto? A filha de Jairo, a única filha, uma moça adolescente de 12 anos, morreu. E era um alvoroço dos parentes, da família, dos conhecidos, do pessoal da sinagoga. Eita, era uma loucura. E o Jairo estava levando Jesus para sua casa. De repente, os funcionários chegaram e disseram: Jairo, não precisa mais.
Não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu, não tem mais jeito, Jairo já morreu. Mas Jesus sacudiu no ombro de Jairo e disse: não tenha mais, Jairo. Não tenha medo, Jairo, vamos lá, eu vou contigo, vamos lá. Chegando lá, irmãos, diz o texto a seguir, que Jesus disse para o Jairo e a esposa: vocês entrem na casa, olha a palavra, esvazia a casa, tira todo mundo fora da casa e vai ficar lá dentro a tua esposa, Jairo, você que é o pai, e vai entrar somente eu, Pedro, Tiago e João. Os outros aguardam lá fora. Olha isso. Isso fala de treinamento específico. Isso fala de capacitação de novos líderes multiplicadores. Alguém que é treinado para depois fazer do mesmo jeito com outros lá fora. O que Jesus precisava? Jesus precisava de um ambiente de fé, porque ele precisava fazer um milagre de ressurreição. Não pode ter incrédulos no ambiente, sai todo mundo. E Jesus entra na casa com quem? A minha pergunta é: quem é o seu Pedro, quem é o seu Tiago e quem é o seu João? As mulheres, qual é a sua Pedra? Qual é a sua Joana? Qual é a sua Tiaga? Domingo dê essa resposta. De hoje 8 dias, você tem 8 dias para pensar e dar-nos uma resposta. Porque a sua resposta vai dizer que você terá sucesso, porque você terá sucessores. E Jesus na casa foi em direção à menina, olhou para ela e mandou que a vida retornasse a ela. E diz a Bíblia que a menina abriu o olho e sentou. E Jesus disse para a menina: agora dei a ela algo de comer. Já falei aqui brincando, eu sou tentado a dizer que a menina morreu de fome. Não é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Assim que ressuscitou, dei comida para a menina. Ok, então queridos, tudo isto aqui nos indica, nos ensina, do começo da Bíblia ao final da Bíblia, que o nosso ministério só terá sucesso se nós tivermos sucessores bem-sucedidos. Repita comigo: o nosso sucesso só será possível se tivermos sucessores bem-sucedidos. Exemplo: Jesus vai embora para a glória e passa o bastão para os seus discípulos, principalmente para esses multiplicadores. Jesus vai embora, o clima ficou complicado, mas Pedro e João, firme no discipulado que eles receberam, agora eles precisam orar, porque aquele que fazia tudo foi embora. Eles precisam orar agora. Eles vão, diz a Bíblia, que Pedro e João vão para a porta do templo, 3 horas da tarde, para oração da tarde no templo. E chegando lá, diz a Bíblia, que estava lá um homem coxo de nascença, que estava na porta do templo para pedir esmola. E quando ele viu Pedro e João, ele se aproximou, ou seja, permitiu que ele se aproximasse e pediu para eles uma ajuda, pediu para eles um dinheiro. Todo mundo sabe a resposta de Pedro para o paralítico. Qual foi a resposta? Pedro disse:
Ó meu, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, naquilo que eu fui discipulado, naquilo que eu fui treinado, isso sim, levante e ande agora. E o homem saltou e estava curado. Eu estou te falando de discipulado multiplicador, que você ensina aqui, que você faz aqui, e a pessoa vai fazer isso lá na frente com os demais. Isso é sucesso, com sucessores bem-sucedidos. Amém? Jeremias capítulo 1. Abra aí Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, na minha Bíblia e na sua, por favor. Podemos ler de 4 a 10. Jeremias capítulo 1, de 4 a 10. Posso ler? Vamos lá. E a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ai, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Escute agora. Olha, hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos olha só, para arrancares, para derribares, para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Deus me chamou, Deus te chamou para fazer essas coisas aqui específicas, meus amados irmãos. Esta é a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Você, meu irmão auxiliar, meu irmão líder de célula, esta é a palavra de Deus para a tua vida. O que Deus falou para Jeremias é a mesma palavra que Ele fala para a minha vida e para a tua vida hoje. Ele disse: antes que eu te formasse. Você que está aqui, escute o que Deus te diz. Deus te diz: antes que eu te formasse, eu te conheci. Ele te conhece. Ele disse: antes de eu te formar, eu te consagrei. Você já está consagrado. Ele disse: antes que eu te formasse, eu te constituí profetas nos povoados. Eu te constituí profeta nas cidades. Eu te constituí profeta às nações. Você acredita nisso? Sim ou não? Querido, a reação natural de Jeremias de repente, a nossa mesma reação natural. Jeremias tremeu na base, ele disse: eu não passo de uma criança.
Ele disse: isso não dá para mim. É o que todos nós já dissemos. Alguns ainda persistem em dizer. Jeremias disse: meu Deus, eu não sei falar. É o que mais a gente diz. Já falamos aqui dos síndrome do Tiririca. Todos nós, no começo, infelizmente, a gente encarna um dos síndromes do Tiririca, qual? Não sei falar. Mas Deus disse: não diga isso. Isso é complicado demais. Não diga que isso é complicado demais. 7. Deus está sério comigo e com você, meu irmão. Deus está sério comigo e com você. Não diga que não vai. Deus disse: você vai sim. Aonde eu te mandar, você vai sim. Não vou, você vai. Não vou, você vai. Eu não sei falar, mas aonde eu te mandar, você vai falar. Você vai falar. Queridos, a minha vitória, a tua vitória está em obedecer e ir e se entregar e falar a palavra de Deus. Ser profeta de Deus é falar a sua palavra. Ele já te constituiu. Ele já te constituiu, meu querido auxiliar de célula. Você já está lá e nem sabe. Por isso, estamos te informando do que Jeová já aprontou para mim e para você. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. Não temas, eu sou contigo. Palavra de Deus para a tua vida: não temas. Deus está dizendo: porque eu sou contigo. Ou seja, não tema os barulhos do diabo no dia a dia. Ele é um cachorro sem dente, ele late, mas não morde, meu irmão. Não tenha medo das suas ameaças. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Saiba disso. Se encha dessa verdade de Deus e deixa Deus te usar. Versículo 9, Deus disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Você crê nisso? Deus disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Enquanto eu não for falar, não vai ter palavras. Só vai ter palavras quando eu falar, quando você falar. 10. Sabe, meu querido irmão e irmã, e meu querido auxiliar que está aqui nesta manhã, saiba o que Deus, ou para que Deus te chamou. Olhe para que Deus nos chamou. Você quer saber como vai ser o seu ministério? Quantos aqui querem saber como vai ser o seu ministério? Diga amém. Olha o que Deus disse, olha o que Deus determinou que eu vou fazer e você vai fazer. Primeiro, Deus te chamou para você arrancar. Primeira atuação. Arrancar? Você é dentista? Não. Primeira missão que Deus me chamou e te chamou. E chamou a igreja dele, e chama e convoca os auxiliares. Primeira missão, ele te chamou para arrancar. Arrancar tudo que o maligno plantou de mal nos povoados, nas comunidades, na sua rua, no seu beco, na sua casa, na sua família, na sua parentela. A nossa primeira missão é arrancar as obras do diabo plantada antes de nós. A nossa primeira unção dada por Deus é para arrancar o que o diabo tem plantado. Se você crê nisso, diga amém. Você vai arrancar da vida, você vai arrancar da vida das pessoas toda bruxaria, toda macumbaria, toda opressão. Você será libertadores de nações, diz a palavra de Deus.
Segundo, Deus te chamou para derribares. Qual é o primeiro chamado? Para arrancar. Olhe para mim, faça uma coreografia, diga: o meu primeiro chamado é para arrancar. Segundo chamado é para derribares. Eu li isso em Jeremias ainda há pouco para vocês, tá bom? Você vai ser usado por Deus para destruir tudo que o diabo construiu. Você vai jogar por terra as construções do inferno. Você vai jogar por terra os demônios. Ou seja, eles vão cair diante da presença de Deus na tua vida, porque Deus já te constituiu como profeta, alguém que fala a palavra de Deus. Terceiro, você vai arruinar. Olha lá, Deus nos chamou para arruinar. Você está ligado, meu irmão? Olha para o seu vizinho assim, cheio da bola, e diga: rapaz, ele nos chamou para arruinar. Arruinar o quê? Arruinar o reino das trevas. Você vai ser, nós, a igreja de Jesus já é uma grande pedra no sapato do diabo, e precisamos ser muito mais. Aonde nós chegamos vai ter ruínas e prejuízo para o diabo e seus demônios. Aonde plantares a planta do teu pé, Deus vai te dar por conquista. Está na Bíblia, creia, esta é a minha e a tua verdade, meu irmão. Vale a pena pegar sol, vale a pena pegar chuva na rua de Itaituba, como foi feito ontem. Glória a Deus pela tua vida. 4. Nós fomos chamados para edificarmos e para plantar. O que é edificar? Edificar é construir, você vai entender agora. Edificar é construir algo. Você foi chamado agora para edificar, para plantar. Porque isso só está no fim do texto, irmãos. Porque eu não posso plantar aonde não é primeiramente tirado os obstáculos. Eu não posso construir nada aonde não é posse nossa. Por isso, primeiro, Deus nos chama para arruinar. Deus nos chama para quê? Para arrancar, limpar a área. Primeiro Deus nos chama para derribar as construções do diabo, para então nós chegarmos lá e edificar a obra de Deus, o reino de Deus. Você está chamado, meu querido, para plantar. Agora sim, olha o final. Estamos chamados, Ele nos chamou para plantarmos. Plantar o reino de Deus na nossa casa, plantar o reino de Deus na nossa família, plantar o reino de Deus na terra, através da palavra de Deus, através das células, através do discipulado pessoal, através das multiplicações que vão sair de você e de mim. Você dará muitos frutos para Deus, com esta unção de desbravador, com esta unção de Josué, que vai, pega os reis da terra e joga fora e reparte a terra para os filhos de Deus. Os filhos de Deus que têm a possessão da terra. Quem não é filho tem que lavar, tem que sair, mas você e eu precisa tirar. Esses que estão lá, aqui não é pessoas, mas significa coisas do diabo, obras do diabo. Amém. Conclusão, queridos, invista em auxiliares. Pastor Euclides e Marli e demais pastores, trabalhem daqui em diante sério sobre como ter, como fazer, como trazer, como mexer, como estar desenrolando esta matéria sobre novos auxiliares.
O segredo das boas multiplicações, escute isso, o segredo das boas multiplicações é ter auxiliares bem treinados. Se não temos isso, não temos como multiplicar. Para multiplicarmos, 3 coisas necessárias estarem sendo preparadas. Para multiplicarmos uma multiplicação boa, 3 coisas importantes estar sendo trabalhadas sempre. Primeira, ter auxiliares qualificados. Segundo, ter o número de pessoas de 14 a 16 pessoas. Terceiro, ter casa e um bom anfitrião também discipulado e treinado. Para uma boa multiplicação, 3 coisas precisam estar sendo trabalhadas toda semana. Primeiro, auxiliares. Segundo, o número de pessoas de 14 a 16 pessoas. E terceiro, uma casa com anfitrião disponível e treinado. Repita comigo, para uma boa multiplicação acontecer, 3 coisas são necessárias estar sendo trabalhadas toda semana. Primeira, auxiliares treinados. Segundo, número de pessoas de 14 a 16 para essa multiplicação. E terceiro, uma casa e anfitriões treinados. E para fechar, eu quero compartilhar aqui algo para vocês. Quero concluir com algo que eu posso chamar de uma revelação nova para vocês. Eu quero ler Marcos 5. Só ler, eu não tenho tempo para entrar nisso aqui, mas escute essa leitura. Marcos capítulo 5, 21, 22 e 23. Só preste atenção. E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, fluía para ele grande multidão. Vou repetir. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluía para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E vendo Jesus desembarcar do barco, o Jairo prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Escute aqui, irmãos. Esse Jairo, eu sou fã dele. Por várias razões, as quais não temos tempo de dizer. Mas olhe esta atitude do Jairo. Precisando de um milagre na sua casa. Ele está aflito, desesperado. Lá vem o barquinho encostando do outro lado do mar da Galileia. Ele sabia que já estava uma multidão esperando. Ele sabia que o mestre vinha no barco. E na medida que o barco encostou ou encalhou, que ele viu Jesus, ele já entrou em desespero. E quando Jesus desembarca, ele rasga a multidão e se joga. Olha a palavra, se prostrou-se aos pés de Jesus e de uma forma insistente lhe falou a sua dor. Quantos aqui querem desenvolver um relacionamento maior do que você já tem com Deus?
O Jairo nos instrui em uma. Ser uma pessoa que se libertou da dura cerviz e tem facilidade de se prostrar. Eu estou falando a nível espiritual. O Jairo, esse pastor de uma sinagoga, ele era um judeu, mas com uma facilidade, com uma graça diferente dos demais judeus. Qual a graça que tinha na vida dele? De se prostrar. Queridos, se prostrar não é para qualquer pessoa. Para alguém se prostrar, ela precisa ter abandonado o seu orgulho. Para alguém se prostrar de fato e verdade, a pessoa precisa ser muito quebrantada. Para a pessoa se prostrar com a atitude correta aos pés de Jesus Cristo, eu estou dizendo que não é para qualquer pessoa, é só para quem é quebrantado e tem o entendimento espiritual mais aprofundado. Por quê? Porque não é fácil, é humilhante para o ego. Mas o Jonas, diante da multidão, jogou o rosto na areia, na praia, e ficou lá com a boca colada aos pés de Jesus. Onde o Jairo aprendeu isso? Aonde o Jairo aprendeu isso, irmão? Um judeu. Então eis agora, na cultura de Israel, ou na cultura bíblica, se tem 3 formas de se beijar. Estou falando beijar, beijar. Na cultura bíblica se dá 3 beijos. Eu quero chamar meu assistente de palco aqui que sempre me ajuda. Vem aqui. E segura a onda. Então escute, irmãos. Jairo sabia dos 3 beijos na Bíblia. Jairo sabia desta cultura bíblica de se beijar de 3 formas. Primeiro beijo é o beijo que se dá no sacerdote. Onde é que se beija o sacerdote? O sacerdote se beija no rosto. Por quê? Porque todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós estamos na mesma altura. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos um reino de sacerdotes. A igreja do Novo Testamento é um reino de sacerdotes. Então, como se beija o sacerdote? No rosto. Por quê? Porque estamos no mesmo nível. Agora vem o segundo beijo. O segundo beijo é o beijo no profeta. Onde se beija o profeta? Aí já começa, para beijar o profeta, já começa o caminho, o trilho de ser mais espiritual. Porque beijar o sacerdote, eu não tenho nenhum trabalho. É fácil. Não tem sacrifício nenhum. Mas o segundo beijo no profeta, para mim beijar o profeta, eu já tenho que ser mais crescido na fé.
Eu tenho que ser mais desenvolvido em Deus. Eu tenho que ser mais quebrantado em Deus. Eu tenho que deixar já a dura serviço. Eu tenho que deixar de ser rebelde. Não pode ter isso em mim. Porque para me beijar o profeta, eu preciso começar a aprender a me curvar, a me dobrar. O profeta se beija aqui. Se eu vou beijar o profeta agora, ele saiu do meu nível. Eu não estou mais no nível dele. Ele está em um outro nível maior acima de mim. Então para me beijar o profeta, eu tenho já que começar a me dobrar, ser mais espiritual. Já não é qualquer um que beija. E aí vem o terceiro beijo, o qual o Jairo conhecia. Por isso, na frente de todo mundo, no meio do areial, ele se jogou e tacou a boca na areia e botou a boca em cima das costas dos pés de Jesus e ficou beijando. Veja, na Bíblia você tem muitos que faziam isso. Não tem? Por quê? Agora eu não vou beijar mais um sacerdote. Eu não vou beijar mais um profeta. Agora, o terceiro nível é o mais profundo, aonde se beija o rei. O terceiro beijo é no rei. Onde se beija o rei? Na terra da Bíblia. Para se beijar o rei, se beija nos pés. Não é qualquer um. Eu vou beijar o rei que o Jairo beijou. Olha o sacrifício que eu vou fazer. É o nível mais profundo. Eu vou beijar o rei. Posso beijar o rei? Olha o sacrifício que eu vou fazer. Olha o quebrantamento que eu tenho que passar. Calma. Jairo não estava apenas beijando o pé do rei, mas o Jairo não estava beijando apenas o pé do rei, mas o Jonas tinha consciência. E por isso ele fez de todo o coração, porque o Jairo tinha consciência que ele estava beijando os pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É esta atitude que Deus quer que nós possamos galgar e andar. Quebrantados, crescidos, amadurecidos. Alguém que não fica só beijando o sacerdote. Não fique só beijando o sacerdote. Mude de nível. Vá para o profeta. É o meio do caminho, mas o lugar mais alto, mesmo sendo baixo e profundo, é beijar os pés do rei. Quando aquela mulher beijou os pés de Jesus, lavou seus pés com o cabelo, enxugou com os cabelos de Jesus, não suportou, comprou uma briga com todos que estavam presentes. Porque a mulher foi no extremo da sua vida espiritual. A mulher, mesmo sendo uma prostituta no passado, ela compreendeu rápido as profundidades de Deus. Nesta manhã, Deus quer te tocar. Se você quiser, te desarme, meu irmão.
te desarme. Em um ato de fé, se você quiser vir abaixado daí do seu lugar aqui na frente, você vai ganhar. Você vem pela fé aqui na frente, abaixado, beijar o pé dos reis. Ele está aqui e Deus quer te tocar. Deus quer te tocar. Deus quer te tocar. Venha encurvado, venha encurvado. Beije o pé do rei.